O Supremo Tribunal Federal parece que não vai ficar passivo diante das ameaças do clã Bolsonaro. Você já viu aqui no Plantão do Meteoro que já tem até um pensamento de uma possibilidade de golpe pós-eleição, caso a extrema-direita volte ao poder. É sobre isso que a gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. Vou trazer o Pedro Zambarda aqui na tela. O Pedro tá aí com o @drops de jogos para você seguir nas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube. E o meu arroba aqui, @lu.junior, para você se inscrever, ou melhor, seguir nas redes sociais. Pedro, o Supremo Tribunal Federal, que parece já começa a trabalhar numa blindagem, né? Já começa a trabalhar numa blindagem e eu digo para você, Lúcio, assim, tirando a definição de quem vai ser o adversário do presidente Lula em 2026, eu acho que esse é o segundo fator mais importante nos acontecimentos políticos recentes, tá? Porque, basicamente, o que a extrema-direita está dizendo? Eles estão anunciando que eles vão dar um golpe de Estado, tá, gente? Que eles vão usar a força. E eu trago provas aqui para vocês, tá? Isso vem numa entrevista do Flávio Bolsonaro para a Folha de São Paulo, mas teve uma atualização do Paulo Capelli no Metrópolis, né? O Supremo Tribunal Federal reagirá se Bolsonaro receber um indulto de Eduardo ou Tarcísio. Ministros do Supremo Tribunal Federal têm carta na manga em caso de um eventual indulto presidencial após as eleições de 2026. Seria no caso se o Tarcísio ganhar a eleição do Lula, tá, gente? O STF reagirá caso algum aliado de Jair Bolsonaro vença ao Planalto no próximo ano e conceda um indulto presidencial ao ex-mandatário que caminha para ser condenado na ação penal que julga o golpe de Estado. Ministros do Supremo, ouvidos pela coluna em anonimato, né, avaliam que um perdão a Bolsonaro será inconstitucional se for concedido por nomes como Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas ou Ronaldo Caiado no União Brasil, que se mostram favoráveis a uma anistia. A corte planeja anular uma eventual indulto com base na mesma justificativa usada para derrubar o perdão concedido ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Isso aqui é importante, tá, gente? Já tem um precedente entre os bolsonaristas, entre os golpistas, de não ter arrego por parte do Supremo. Em 2023, o STF citou o vínculo de aliança entre os dois políticos. Em seu voto, a então ministra Rosa Weber afirmou que, embora o indulto individual seja um ato político privativo do presidente da República, ou seja, só o presidente pode fazer isso, é possível que o judiciário verifique se a concessão está de acordo com as normas constitucionais. No caso de Silveira, a magistrada avaliou que o benefício foi concedido por simples vínculo de afinidade político-ideológico que é incompatível com os princípios constitucionais de impessoalidade e da moralidade administrativa. Na ocasião, a ministra destacou que a concessão de indultos deve observar o interesse público e não pessoal, pois isso representaria a instrumentalização do Estado, de suas instituições e de seus agentes pelo presidente da República para obter benefícios pessoais de modo ilícito, ilegítimo e imoral. Então a Rosa Weber, que nem mais está na corte, deu esse voto e os precedentes não estão animadores aí pro Jair Messias Bolsonaro. Sai essa notícia hoje e é importante lembrar o contexto de tudo que está acontecendo, tá? Há 2 dias atrás, a gente teve a CNN Brasil noticiando que se Bolsonaro pedir, Tarcísio será candidato e daria indulto, dizem aliados. O governador de São Paulo evita críticas ao STF e dá sinais de que assumirá uma missão presidencial se for convocado por Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem enviado fortes sinais de que será o nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para disputar a presidência em 26, segundo aliados próximos ouvidos pela CNN Brasil. A definição deve ocorrer até a primeira quinzena de dezembro, prazo limite para que Tarcísio deixe o cargo e inicie a organização da sua possível campanha presidencial. Entre os bolsonaristas, há a expectativa de que Tarcísio conceda o indulto presidencial a Bolsonaro. Caso seja eleito, o perdão judicial seria um pré-requisito informal para consolidar o apoio do ex-presidente, hoje investigado por uma série de supostos crimes. Lúcio, deixa eu dar um bastidor sobre essas 2 notícias que eu li, tá? Eu tenho alguns amigos que trabalham como assessores na Alesp em São Paulo. Eu vou dar para vocês o seguinte bastidor. Tem um um deputado estadual, que é unha e carne do Eduardo Bolsonaro. Sabe o que esse deputado estadual está fazendo, Lúcio?
tá falando com todos os gabinetes da esquerda, mandando podres do Tarcísio de Freitas. Rapaz. Eles estão brigando entre eles. E a briga é essa. O Bolsonaro está exigindo que o Tarcísio conceda indulto caso ele seja vencedor das eleições. É uma pré-condição. Tá? Isso tá rolando essa briga no bastidor. Isso ficou explícito nessa entrevista do Flávio Bolsonaro. Não sei se você viu, Lúcio, se o chat viu. Então vamos ver só esse trechinho. O Flávio defende aqui uso de força contra o Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um golpe, tá, gente? É uma defesa de um golpe. Se o Senado fosse sério, esse cara tava caçado, no mínimo suspenso. Não é que nem a palhaçada da perseguição ao Glauber Braga, tá? Existe. Então, mais uma vez, é constrangedor quando as pessoas estão ali, né, sendo interrogadas e ele está ali, parece que se defendendo. Quando ele tinha que ser uma pessoa isenta para julgar. Então, assim, é tão lógico isso, é tão óbvio isso, que você vai juntando as peças do quebra-cabeça e, obviamente, conduzem para que o Bolsonaro, obviamente, está sendo vítima de um processo injusto de perseguição e que não tem nada de isento. Um indulto, enfim, uma anistia, um indulto ao presidente Jair Bolsonaro seria uma condição para o apoio dele ao candidato da direita de 2026? Além disso, muito além disso, né? Indulto é uma condição além disso, diz o Flávio Bolsonaro, tá? Tem que indultar o pai dele. Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Como? Olha lá. Aí eu estou te falando, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. Uso da força. Quem vai contradizer o indulto é o Supremo. Entendeu, Lúcio? Botar um cábio soldado na porta do Supremo. O Flávio está falando isso, gente. O Flávio está falando em dar um golpe. Você acha, Lúcio, que os caras vendo essa entrevista saindo, não é no blog bolsonarista, sai na Folha. Saindo na Folha, o cara dando golpe. Você acha que os caras não vão mandar recado? Falar, ó, a gente vai ter que manter vocês na cadeia então, tá? Ninguém vai deixar vocês anistiarem ninguém. Porque o Daniel Silveira não foi indultado, gente. Não foi indultado. Não vai ter que indultar ninguém. É horror, é um horror. É o que o Alex tá falando aqui no chat. É um contrato de gaveta para dar golpe, gente. Os caras são tão descarados que eles estão fazendo o golpe prévio. É o golpe à prestação. É o boletão do golpe. É ridículo, gente. É ridículo. Não sei se você quer comentar alguma coisa, Lúcio? Acho que o que tá aí é mais do que qualquer informação que a gente poderia trazer, né? É o próprio cara falando sobre a possibilidade de um golpe aí, de que a pessoa que seria apoiada por Bolsonaro teria que se comprometer a usar força contra o Supremo. É basicamente isso que ele está falando, né? E como o Pedro trouxe ali, né, a fala de um soldado e um cabo na porta do Supremo Tribunal Federal foi falado por outro bolsonarista em um outro momento. Então essa galera tá flertando com o golpe há muito tempo, minha gente. Há muito tempo. E alçaram esse grupo à presidência em 2018. Olha que absurdo. A gente teve muita sorte de que, de fato, o golpe não foi finalizado. Muita sorte. Porque tem muita gente burra aí no meio também. Muita gente incompetente também. Mas também porque não tiveram coragem. Não tiveram culhão para segurar a bronca. Ainda bem. Ainda bem que a gente está falando aí de um grupo que tem muito covarde no meio. Ainda bem. Ainda bem. Não conseguiram
não vão conseguir. É nosso trabalho aqui, como comunicação, trazer esses pontos para vocês, e é nosso trabalho, todos nós, como população, não deixar isso acontecer, porque seria um regresso absoluto. Então, não só Bolsonaro tem que sim ser preso por tudo o que planejou, pelo próximo golpe que ficou muito próximo de ser realizado, vamos lembrar, né? Com planos para matar o Alexandre de Moraes, com planos para matar o presidente Lula, com planos para matar o vice-presidente Geraldo Alckmin. Olha que absurdo que a gente está vendo. Né? Sim. Então, é a mesma galera. Essa galera aí, ó, tá falando, sentadinho, gravatadinho, é essa galera. Era um golpe com forças especiais, né, Júlio? Né, Lúcio? Eles iam usar como se fosse uma tropa de SWAT. Iam fazer assassinatos. Cara, ia Só ser faltou um ok. Só faltou um ok. Só faltou um ok e os caras erraram o horário, o dia do Alexandre, porque o Alexandre eles tentaram matar mesmo. Então a gente, como população, não pode deixar esses caras voltarem. Então quem for apoiado pelo Bolsonaro já sabe, né? Por que está sendo apoiado. Exato. Já sabe, né? E jornalistas, perguntem. Candidato Tarcísio, candidato Eduardo, candidata Michele, vocês têm um contrato de gaveta para dar golpe? Isso tem que ser perguntado nas sabatinas. Perfeitamente. Muito bem. Informações, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido Lúcio. Convidando todo mundo a assistir o Meteoro Repórter, que vai sair nesse dia 5/7, sábado, às 14h. Ó. Quem que entrevistou aqui? Ó? Esse rapaz, entrevistador nato aqui, ó. Esse rapaz entrevistou... Ah, ao contrário? Não, na minha tela tá certo. Tá certo? Então aqui. Você tá... Então eu estou espelhado. Vocês entenderam, né? O Pedro Zambarda entrevistou o Guilherme Amado, também jornalista. Entrevista super legal. Então já fica o convite aí. Se você é membro, já tá liberado, tá? Se é membro, já tá liberado. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.